Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Hoje, no 25º domingo do tempo comum, do calendário litúrgico, caiu no dia 21 de setembro, que é o início da primavera. E a primavera nada mais é do que um dos períodos das estações do ano mais bonitas, porque eu sempre trago na minha cabeça a questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio entre o calor, que às vezes é muito caustigante nos nossos tempos de verão, e o frio que toma conta do inverno. E essa é uma época muito frutífera, é quando as flores decidem tomar conta dos jardins. E nada melhor do que nós pensarmos nessa dimensão de flores no jardim, nesse domingo, com as nossas crianças. Já tem uma aqui. Então vou convidar os pais e todas as crianças presentes que venham à frente, que hoje nós vamos fazer uma oração especial pelas crianças. Vou convidar o reverendo Charles que vem à frente para fazer essa oração especial. Semana passada a gente trouxe crianças num momento especial aqui, e eu vi que umas ficaram assim olhando, né, pastora? Você viu? E vem, crianças, vocês estão tímidos? E os adolescentes e os pré-adolescentes também. Tem gente que fala assim, mas eu não sou criança, né? Sou criança. É sim aí, tá vendo? Já tem gente que se assume como criança. Tem criança que vem, a criança traz a mãe. É a criança. E eu amo esses momentos aqui. Olha só como é que a igreja ficou vazia sem as crianças, olha só. Olha que legal, não é? Vou pedir o Charles que faça essa oração pelas nossas crianças. Os irmãos, vamos colocar de pé. Jesus disse certa vez, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E ele nos ensina que nós devemos ensinar as crianças o caminho correto, para que quando elas crescerem, elas não se desviem. Você quer olhar o futuro da igreja? Ele está aqui. E é aqui a nossa responsabilidade em criá-los. A nossa responsabilidade em guiar essas crianças nos caminhos do Senhor. Então, pais, mães, avós, é responsabilidade nossa levar esses meninos ao conhecimento do verdadeiro Deus. Peço a todos que estendam as suas mãos, que a gente possa orar. Senhor Deus e nosso Pai, aqui estão os teus pequeninos, Pai, teus filhos e filhas. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas crianças, cada um desses adolescentes, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor possa acompanhar, ó Deus, a vida, a caminhada, o crescimento, ó Deus, de cada um deles. Que eles possam crescer não só em estatura, mas em graça e conhecimento diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar as suas vidas, abençoar os estudos, abençoar, ó Deus, tudo aquilo que elas fizerem, Pai. Dá, Senhor, graça, sabedoria aos pais, aos avós, para que possamos criá-los, ó Deus, para que possamos também ser exemplos para cada um deles. Que o Senhor possa, Deus, derramar, ó Deus, as tuas bênçãos sobre cada família. Pai, nós te pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os pais, sobre as mães, sobre os maridos, mulheres, filhos, netos. Que a graça do Senhor, Pai, venha cada vez mais nos unir. Venha cada vez, Deus, transformar os nossos lares, transformar as nossas casas. Que a Tua paz venha reinar, ó Deus, em nossos lares. Pai, nós te apresentamos essas crianças, esses adolescentes, e pedimos a Tua bênção sobre eles. Pedimos que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor, Deus, venha inundar o coração de cada um deles. E que eles, ó Deus, sejam sempre as meninas e os meninos dos olhos do Senhor. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos, nós os abençoamos com a graça de Deus. Amém. Palmas para as nossas crianças, né? Os adolescentes, vocês também não são mais não, relaxa. Vocês não são mais não, relaxa. As crianças. Gostei da Melissa, né? Eu sou criança, sou criança. Irmãos, ainda com esse sentimento voltado a uma igreja que olha para as crianças e olha para o futuro também, gostaria de convidar a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1.
E aí eu convido aqueles que puderem, somente aqueles que puderem, se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor em Lucas 16, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas 16, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então o chamou e disse: que é isso que ouço a seu respeito? Presta conta da sua administração, porque não podes mais ser meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: o que farei agora? Estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou primeiro: quanto você deve ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de azeite. Esse administrador disse: pega a sua conta, coloca 60, depressa e se apressa e escreve 50. E depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador disse: pega a sua conta e escreve 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos dos homens são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu reconheço a vocês: usam a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta que eu lhe confiar, como confiarei a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois irá odiar um e amar o outro. Irá dedicar-se a um e desprezar-se a outro. Vocês não devem servir a Deus e à riqueza. Essa é a palavra do Senhor. Amém e amém. Podeis sentar-se. Amém. É interessante essa narrativa. É uma tentativa de Jesus Cristo em trazer luz para os seus discípulos de algumas das demandas que talvez sejam mais intrigantes dentre as demandas que nós recebemos do Senhor, que é a mordomia, a administração. Essa é uma das parábolas talvez mais complexas da gente entender. Sabe por quê? Porque quando a gente vê o extrato dela num primeiro momento, a gente vai achar assim: tem alguma coisa errada aqui. Como assim o cara dá desconto no dinheiro que ele já fraudou do patrão e no final recebe um elogio? Estranhíssimo, né? Muito estranho, né? É como se fosse um elogio à esperteza, como se fosse algo que a gente pudesse talvez enaltecer. Aqui no nosso país, onde a gente dá jeitinho para tudo, né? A gente não fala que a gente tem um jeitinho brasileiro de ajeitar as coisas, de dar toma lá para cá. Inclusive alguns acham que isso é uma qualidade do brasileiro, outros acham que é uma desvantagem, que isso às vezes pode ser tomado como uma forma de desonestidade nas nossas relações. É algo que a gente realmente tem que pensar, né? Como que o brasileiro lida, como nós lidamos com a relação das nossas responsabilidades uns com os outros. Temos diversos títulos espalhados pelas traduções bíblicas, mas tem dentro dos estudos que eu busquei, tem do comentário africano, que chama esse título em Faça amigos com a sua riqueza.
Interessantíssimo, fazer amigos com a sua riqueza. Amigos verdadeiros, não amigos falsos que vão te abandonar no momento em que você precisar mais. A narrativa fala que Jesus Cristo se aproxima dos seus discípulos e fala de uma parábola onde há um mordomo em algumas traduções, administrador em outras, mas aquele que gere recursos para alguém. A minha primeira formação superior não foi em teologia, né? Eu me formei em teologia muito depois, mas minha primeira formação superior foi em administração de empresas. E é interessante que nas administrações de empresas a gente trabalha com vários meandros da administração. A gente fala da questão das relações humanas, das relações financeiras, dos projetos, daquilo que a gente planeja para o futuro, aquilo que a gente tem que calcular a médio e longo prazo. O administrador acaba sendo aquela pessoa que junta isso tudo para tornar ou uma empresa, ou uma instituição, seja ela o que for, um órgão que alcance resultados de forma coerente e de forma honesta. O que não está acontecendo aqui. Nesse texto, ele inicia um dono de uma empresa, um CEO, podemos dizer assim, né? Chegando, né, um gerente, um proprietário, falando assim: meu irmão, o que é isso? Eu deixei aquele projeto para você administrar, aquele departamento para você administrar, aquela filial para você administrar, e me chegou nos ouvidos que você está me roubando, que você está me lesando. Então prepara aí um relatório geral que você vai ser demitido. Eu vivenciei isso uma vez numa empresa que eu trabalhei numa empresa que fornecia materiais de encadernação para o Brasil inteiro. E nós tivemos um problema interessante de logística. A gente mandava o material para todas as unidades do Brasil. E sempre acontecia às vezes alguma coisa errada. Chegava a mais, chegava a menos. E isso não é uma crítica à região que eu vou falar. Mas no Rio de Janeiro sempre chegava a menos. Em Belo Horizonte, tinha hora que chegava a menos, tinha hora que chegava a mais, a gente tinha que mandar um borderô para corrigir. Mas no Rio, só chegava a menos. E muito menos. Um dia os gerentes, a unidade, a matriz aí da empresa era em Curitiba, um dia os gerentes, 2 gerentes vieram, foram no almoxarifado, separaram o material todinho, contaram 3 vezes, convidaram outro almoxarife para conferir, contaram, recontaram, estava tudo certinho. Fizeram a nota fiscal, mandou para o Rio, o que aconteceu? Deu falta. Aí o que eles fizeram? Mandaram todo mundo do almoxarifado do Rio de Janeiro embora. Porque a corrupção é algo inerente ao ser humano, principalmente na administração. Eu trabalho num setor hoje, eu sou supervisor de uma equipe de compradores, de hospital. A gente nem brinca, para vocês terem ideia, a gente nem fala de futebol dentro do departamento, porque senão alguém pode falar assim, bola, aí a gente já soa, né? O que é bola, né? Por exemplo, o que é bola? Para quem é comprador sabe o que é bola. É aquela comissão extra por fora do pano que você recebe, que eu já me ofereceram muitas vezes. Essa corrupção, ela é criticada na Bíblia, como é criticada na nossa sociedade também, né? Em muitos casos a gente permite, né, algumas coisas e não se dá conta de quanto isso é importante. Uma vez eu estava num balcão, eu e a minha esposa, e havia sobre o balcão uma moedinha de 5 centavos. E veio uma criancinha e pegou essa moedinha e saiu. Daí a pouco veio um daqueles pais bem raízes, né? Não é esses pais, vou dizer, Nutella de hoje, né? Bem raiz, e veio arrastando o menino chorando e falou assim: devolve os 5 centavos. Aí a dona da loja: que isso, meu senhor? Não tem problema, é só 5 centavos. Aí ele olhou para ela e falou assim:
Você acha que ele vai começar por quanto? Por 1.000, 2.000? Se eu não mostrar para ele agora que a corrupção começa com pouco, com uma quantidade mínima, quando ele estiver mais velho, eu não vou ter mais como ter controle sobre ele. Pois esse texto fala de alguém que se deu conta que foi pego com a mão na botija e que agora estava sofrendo os danos da sua corrupção. E aí ele faz duas indagações. Ele fala assim: ai meu Deus, eu não consigo mais trabalhar de pedreiro, eu não consigo mais pôr a mão na massa, assim, eu não aguento mais, né? Eu já falei com o Charles, eu acho que foi com o Charles ou com o Samuel, o pastor Samuel. Falei assim, quando eu era jovem, colocava um saco de cimento aqui, saía andando, né? Aquela coisa maravilhosa, carregava 50 quilos, né? Hoje, se você pedir para mim carregar 2 sacos de arroz, eu acho que eu vou ter dificuldade. Estou puxando os pesos lá na academia. Essa semana foi legal, porque eu fico numa estação na academia, aí eu coloco 20 quilos, né? Aí está na segunda base aqui. Aí chegou um bombadão do meu lado, assim, colocou lá embaixo, começou a puxar. Aí eu falei assim, sem graça. Não dou conta mais. Talvez seja a mesma condição desse aqui, olha, se for para trabalhar pesado, eu não dou conta. E mendigar, eu tenho vergonha de pedir. Eu tenho vergonha de arguir. Às vezes a gente vê hoje um número enorme de pessoas mendicando na nossa cidade, mas são pessoas que chegaram numa relação muito extremada, que ou eles pedem, ou eles passam fome. Muitos podem trabalhar? Sim, mas naquela condição, naquele momento, a solução para o problema dele está em pedir para alguém alguma coisa. E em cidades grandes, eles vão com certeza conseguir alguma coisa. E não é particularidade de Belo Horizonte, não. Tive recentemente em São Paulo, está pior do que aqui. O centro de São Paulo está uma coisa complexa. Ou seja, temos um personagem corrupto, que foi pego com a mão na botija, que não tem mais condições de trabalhar de operário e também não quer pedir. O que ele faz para sobreviver? Ele faz uma coisa que para nós é muito estranha, porque ele começa a dar descontos nas dívidas que as pessoas têm com o patrão dele. Aí a gente vai falar assim, peraí, mas ele está roubando 2 vezes, não é? Porque ele já roubou antes e agora está roubando de novo? Aí a gente vai ter que dar uma pausa nesse vídeo e explicar como que eram as relações do tempo de Jesus. O mordomo, ele recebia uma atribuição dada pelo servo. Mas o que é que ele ganhava em forma de salário? O que a gente chama, os vendedores recebem aqui, forma de comissão. Não é? Quem é que é vendedor aqui? Tem alguém vendedor? Eu já fui vendedor. E muitas vezes a comissão eram 3, 4, 5 vezes mais do que o salário da gente. Eu não estava preocupado, quando eu trabalhava com vendas, eu não estava mais preocupado com o dia que caía meu salário, não. Eu estava preocupado no dia que caía a comissão, que eram dias diferentes, né? O salário é no início do mês, normalmente a comissão no meio do mês. Eu queria o dinheiro da comissão. E esse comissionário aqui, ele recebe por aquilo que ele consegue cobrar de extra daquelas pessoas que tinham o seu relacionamento com o seu servo. Muito parecido com os cobradores de impostos, os publicanos, sabe? Os publicanos também viviam assim. Roma mandava cobrar 50. Ele cobrava 200 e ficava com 150. Por que você acha que o povo de Israel não gostava dos publicanos? Detestava os caras. Porque sabia que eles estavam cobrando a mais e ficando com dinheiro. Ou vocês não acham que a preocupação de Zaqueu, quando está lá em cima da árvore, vem ver Jesus como uma forma de rever a sua consciência e falar assim, eu gostaria de restituir aquilo que eu recebi. Eu posso devolver, o que ele fala no texto? Eu vou devolver 3, 4 vezes aquele que eu defraudei. Porque ele sabia que em muitos momentos ele tinha cobrado 3, 4 vezes mais do que aquela pessoa devia. Esse aqui, quando ele começa a chamar
as pessoas para dar os descontos, e são descontos assim bem interessantes, né? São descontos bem assim. Ele chama o primeiro e pergunta assim: quanto que você deve para o patrão? 100 barris de azeite. Ele fala assim, pega a conta e fala que deve 50. Por quê? Porque talvez ele até devesse menos de 100 barris, devesse 30, e os outros 70 fosse ele que estava cobrando a mais. Aí ele deu o desconto da comissão dele. Para quê? Para que ele pudesse, no futuro, ter amigos verdadeiros do lado dele, pessoas que ele pudesse contar. Há uma confusão com esse texto, porque a gente acha que Jesus Cristo está falando de dinheiro. Ele não está falando de dinheiro só. Ele está falando de relação humana. O que você acha e qual é o ponto e até onde vai a sua dívida de gratidão com o seu irmão? O que é que você deve para o seu irmão? O que é que você tem feito pelo seu irmão? E hoje, como nós estamos aqui reunidos em igreja, eu pergunto, qual é a dívida que você tem pelo seu irmão? Na semana passada a gente falou isso, numa das narrativas, que a gente não vem a dever nada mais além do... Gente, tem coisa mais cara do que o amor? Amor em todas as facetas, amor em todas as dimensões. Será que há algo que a gente deva e que a gente tenha e que seja mais importante, mais valioso e mais vital para as nossas vidas do que o amor? E amor aí eu estou dizendo amor fraternal, amor para com Deus, amor para com as pessoas, e amor que às vezes é confundido aqui, amor com o dinheiro, com as posses. E é isso que Jesus Cristo tenta explicar na segunda parte, porque na primeira parte ele está falando de uma parábola onde, se você tiver uma dívida com alguém que você ama, uma dívida com alguém que você se relaciona, pague essa dívida. Mas pague com amor, pague com benevolência. Não pague com martírio, com dor, com cara fechada, com aquilo que o Júnior, né, de forma grandiosa explicou aqui na escola dominical, né, que às vezes a gente é confrontado com circunstâncias da vida em que a gente vai lá na lei do virariato, é que eu falei certo, né? Não é? Do taleu, né? É olho por olho, dente por dente. Então, fez comigo, eu vou lá e faço também. Você acha que você vai ter alguma relação duradoura fazendo isso com as pessoas? Ou não será o momento em que a gente tem que começar a dar os nossos descontos, a chamar as pessoas uma a uma e dizer assim, o que eu te devo? Em comum, irmão, servo do Senhor, em forma de amor, de carinho e cuidado. Nós vivemos uma época, e isso eu acredito muito, em que eu acho que o amor tem que ser transformado em cuidado. Como que eu posso provar para alguém que eu amo? Cuidando dela, estando próximo, sendo amigo, tendo empatia. E a empatia nada mais é que se colocar no lugar do outro, não é criticar o outro não, tá? Que a gente fala assim, eu estou aqui. A empatia é se colocar ao lado do outro, às vezes, sem questionar. Você sabe que o outro está aprontando. Você chama ele para o seu lado e fala, nesse momento, você precisa saber que tem alguém do seu lado. Jesus Cristo fez isso várias vezes. E aí, ele abre um conflito para falar também da questão do dinheiro, que talvez seja a forma mais clássica de impedir que a gente se relacione de forma plena. Quando esse administrador chega quando o servo, o senhor, melhor dizendo, chega para esse administrador e diz assim, olha, você foi um homem esperto. Você criou boas relações, por quê? Porque no futuro você vai precisar delas. Hoje, quando nós oramos para as nossas crianças,
uma das formas que normalmente eu converso com amigos e tal, eu falo do externar de quanto que a gente tem que cuidar realmente das nossas crianças nessa relação de barganha, não uma barganha triste de tomar lá da cá, mas é uma barganha do amor. Sabe por quê? Porque mais à frente quem vai tomar conta delas, quem vai tomar conta da gente são elas. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que no final das nossas vidas são os nossos filhos que vão tomar conta da gente? Quando a gente estiver bem velhinho, quando a gente estiver aprontando quanto os velhinhos aprontam, quem vai ter que ter paciência com a gente são os nossos filhos. Eu falo isso lá em casa. Eu falo assim com a Andreice, falo assim: Andreice, você já parou para pensar que quando eu estiver bem gaguinho, bem ruimzinho, você que vai ter que colocar a sopinha na minha boca? Você que vai ter que cuidar de mim, como eu cuidei de você no passado? É disso que esse texto está falando. E aí sim, em um determinado momento, ele transmuta para a parte financeira. É verdade, sim. Porque às vezes, a melhor forma de você demonstrar o amor é investindo. Não é pagando, é investindo nas suas relações. E investindo não só dinheiro, investindo tudo. Porque às vezes o dinheiro é a coisa mais fácil de investir. Eu vejo alguns pais que colocam os filhos em escolas ricas, né? Dão tudo para eles, fazem tudo para eles. E essas crianças, elas crescem melhores? Elas se tornam pessoas melhores? Não. Elas se tornam, às vezes, pessoas egoístas, se tornam pessoas que não amam os pais, são pessoas que não entendem a dimensão da relação humana, da ética, da justiça e do amor. E aí, me desculpe a licença poética do que eu vou falar agora, porque é uma crítica minha, pessoal. Um belo dia, um caminhão de gari para numa esquina e você não tem paciência e atira em alguém. Aquele cara não nasceu daquele jeito, ele se tornou daquele jeito, ele se transformou numa pessoa assim. Porque num dado momento a sua relação com o ser humano, a sua relação com o outro, virou uma relação de barganha, de troca. Se ele não me dá o que eu quero, eu tomo. E não é isso que Deus quer de nós. Ele requer de nós uma relação de amor, de esperança. A segunda parte do texto, sim, ele fala um pouco sobre dinheiro. E ele fala sobre mordomia, sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas finanças. E quando ele avança e fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também é justo no muito. Nas nossas relações no mundo, em vários momentos, nós vamos receber alguns convites inusitados para ganharmos mais, de forma injusta, de forma corrupta. O texto bíblico nos chama e nos conclama a dizer que é muito melhor, às vezes, a gente ter um salário melhor, um ganho menor e honesto, do que viver dentro da abundância daquilo que não é direito aos olhos do Senhor. E ele avança dizendo o seguinte: porque se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem fiéis na aplicação uns dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Às vezes nós somos testados, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa relação humana, a sermos mordomos, dispenseiros, administradores daquilo que Deus nos dá. E qual a coisa mais valiosa que Deus deu para cada um de nós? A vida, né? A nossa vida. Cada um de nós só estamos aqui porque estamos vivos, né? Parece óbvio, mas a gente às vezes não se dá conta disso. Eu só sou o que sou porque eu estou vivo. E isso foi Deus que te deu. E o que você tem feito com a sua vida? Quais os caminhos que você tem dado à sua vida? Você tem cuidado da sua vida? Você tem sido
um administrador fiel da sua vida? Ou você tem entregue a sua vida única e exclusivamente para as questões financeiras e materiais? E aí o texto fecha dizendo o seguinte: não é possível servir a dois senhores. Tem gente que faz um recorte incorreto desse texto, falando assim: não tem como servir a Deus e o diabo. Não há como comparar a relação de Deus com o nosso antagonista, com aquele que nos quer mal. Não tem como comparar. Ele está dizendo que não tem como você fazer de forma ordeira um compromisso só com um desses, com a riqueza ou com Deus. Você tem que trabalhar de forma a escolher Deus e deixar as riquezas no segundo plano. Pastor, isso eu estou querendo dizer então que todo mundo tem que ficar pobre? Não. Mas Jesus Cristo disse que esse negócio de riqueza atrapalha a nossa relação com Ele. Numa fala com um jovem, e aí jovens, ouçam os jovens, um jovem rico que vem indagar Jesus Cristo sobre como herdar a vida eterna, o que Jesus Cristo fala com ele? Olha, é muito simples, vai lá e segue os meus mandamentos. Aí o pessoal vai falar assim: não, pastor, você não entendeu, Jesus. Eu sou da igreja presbiteriana unida de Emaús, a pastora Márcia me ensina a Bíblia desde pequenininho. Os outros irmãos todos me instruem. Eu sei tudo de cor e salteado. Eu conheço as Sagradas Escrituras. Eu sei os mandamentos. Eu sei como seguir. Aí Jesus Cristo falou assim: não, então ficou fácil. Tranquilizei. É só ir lá, vender tudo que você tem e me seguir. Aí, como diz o pessoal lá da roça, é que a porca torce o rabo, né? Aí é que a coisa fica difícil. O que é que você vai abandonar para seguir Jesus? Sendo rico, você não quer abrir mão das suas riquezas. Um parêntese para os tesoureiros das igrejas. E isso é coisa que todo tesoureiro sempre me fala. Sabe quem são as pessoas mais fiéis nos dízimos e nas ofertas? Aqueles que ganham menos. Quanto mais o cara ganha, mais infiel ele é. Eu já vi, aqui na igreja, eu já vivenciei isso, né? O Fernando, que já sabe, eu já tive o caso de uma pessoa que pediu dízimo de volta, né? Maravilhoso isso. O cara, não, então devolve o dízimo. Ok, devolve. E aí eu falei para o tesoureiro: nunca mais receba dízimo dessa pessoa, por favor, para a gente não ter problemas. Se ele quiser, transforma o dízimo dele em oferta, mas o dízimo você não recebe. Um amor tão apegado às questões materiais que ele esquece da nossa relação uns com os outros de amor. Por isso, essa parábola é tão difícil. Porque ela começa falando de uma coisa que não tem uma lógica muito clara no nosso tempo e termina falando de fidelidade. E eu concluo nessa noite perguntando assim: você se sente um administrador fiel das benesses, da vida, das finanças, daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você administrar? Você se sente um administrador que, quando o Senhor chegar e requerer de vocês a conta, vocês vão poder apresentar uma contabilidade tranquila? Jesus Cristo chega para um grande proprietário de terras, numa analogia dele, e escuta dele o seguinte: olha, eu estou com muito da minha... A minha colheita ficou gigante, eu vou derrubar os meus celeiros. Vou derrubar os celeiros, vou construir maiores, aí eu vou poder guardar e negociar melhor a minha colheita. Eu já sou rico e vou ficar mais rico ainda. Eu vou ficar melhor do que o Pedrinho do BH. Vou ficar tomado de riqueza. Ricaço. Muito dinheiro.
Jesus Cristo chega mansinho no ouvido dele assim, ó, e fala em silêncio assim: louco, se essa noite pedires a sua alma, pedires a contabilidade da sua vida, pedires algo em troca daquilo que eu já te dei como administrador, o que é que você vai apresentar? Que contas você tem para dar? Que a gente não saia daqui com medo de ter esse encontro com Deus, mas sim com a sabedoria daquele administrador, que quando foi confrontado diante da sua corrupção, diante daquele engano que ele teve, ele se corrigiu. E ele recebe o elogio no final. E ele demonstra que mesmo em fidelidade, quando reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, nós temos a opção de servir a Deus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém. Irmãos, antes de a gente terminar, tem um convite que eu sempre faço, mas aí eu abro um parênteses para minha amiga Juliana para vir à frente. Temos um convite para o próximo domingo, Ju. Um convite já tradicional na nossa igreja nos últimos domingos de cada mês. Amém, igreja, a paz do Senhor Jesus. Eu acho que o pastor já colocou no grupo, né? Colocou. Eu não tive tempo de ver agora à tarde. O nosso encontro, né, do Desperta Débora é o próximo domingo, tá? E eu convido a todas as mulheres estarem presentes às 18 horas. Nós vamos fazer neste encontro diferente dos outros, então não deixe de vir. Quem ainda não participou com a gente, né? A Lu, Dilene já veio, né? As pessoas que não tiveram oportunidade ainda venham participar, porque tem sido muito edificante, né, para a gente. A gente tem passado as lutas aí, mas o Senhor tem nos abençoado, né? Então está o convite feito para vocês, mulheres. Convidem outras mulheres. Vanilda também, tá? Venha participar com a gente domingo que vem, 18 horas. E os homens, né? Aí que o Fernando falou que tem que despertar é o galo, né? Então, o Fernando falou comigo, vamos despertar é o galo, né? As Débora não. Então, vocês estão convidados também, né? Logo após participarem conosco do lanche coletivo, igual a gente faz, tá bom? E que o Senhor venha despertar também os homens aí, os varões de guerra, né? Também para oração. Que eu até perguntei para o Gustavo, falei, no churrasco vocês oraram? Né? Então, que o Senhor venha, né? Amém? E o puxão de orelha, viu, Gustavo? Vocês sabem, eu já disse para vocês, vou voltar a repetir, que eu amei o Luiz no churrasco, né? Que falou assim, saudade da Lu. Foi Léo? O Léo levou? Léo é um gentleman, maravilhoso. E ele ainda deu o suco para minha esposa, ela agradece, deu um agradecimento a ele para mim. Vou pedir a pastora que vem aqui à frente para a gente fazer essa oração final. Lembrar aos irmãos que eu também coloquei lá um convite, que é da Igreja Batista Vereda, do encontro que eles fazem anualmente dos casais, sabe? Vai ser no primeiro final de semana de outubro. Então, aqueles casais que tiverem interesse, entrem em contato comigo. Eu, inclusive, vou estar lá. O Gustavo e a Juliana já foram num, não sei se vão poder ir nesse, mas vou dizer uma coisa para vocês. Casais, é sempre bom ter um momento só dos casais. Isso fortalece as nossas relações conjugais. Ontem eu tive em oração, né, um amigo nosso em comum, pediu oração pelo casamento dele, o Aciomar, que a gente possa orar pela vida do Aciomar, pelo casamento dele que está vivendo. Aciomar é da igreja, acho que a senhora não conhece, não. Mas ele está precisando de apoio nessa questão dos casamentos. E aqueles que puderem, ainda há algumas vagas, então estão convidados a estar conosco, tá bom? Algum pedido de oração específico? Alguém que gostaria de fazer um pedido de oração em especial?
Peraí, deixa eu anotar aqui. Eu sempre esqueço. Qual que é o nome? Júlia. Como Luciana? Samara. Quem mais? Geralda. Mais algum pedido? Bom, eu vou pedir aos irmãos que se mantenham a oração pelo reverendo Márcio. Na última quinta-feira eu expliquei a questão para aqueles que não estiveram aqui na nossa reunião da última quinta-feira. O que aconteceu, que a Helenice me ligou na segunda, pediu que eu fosse orar, porque ela achou que ele estava muito mal, e nós estivemos orando por ele, que Deus possa estar abençoando nosso irmão Márcio. Eu estava cometendo uma gafe homérica aqui, pastora. Eu sabia que a senhora ia me chamar a atenção. Eu sabia. Isabela. Isabela. Mas a gafe homérica que eu estava para cometer aqui, eu tenho certeza que a pastora ia puxar minha orelha, é aquela pergunta que eu sempre faço. A gente tem visitante primeira vez? Sim. Ah lá, tem pessoa que queria escapulir, já tem gente tomando o assento. Irmãos, irmãs. Qual que é o nome do irmão? Leonardo. Gente, Leonardo é visitante de primeira vez. E quando temos visitante de primeira vez, como é? Como vai, visitante, como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para termos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Como vai, visitante, como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para termos bons amigos. Como vai, visitante, como vai? Leonardo, prazer receber você aqui. A casa é sua, volte sempre. Temos reuniões de oração nas quintas-feiras, às 19h30. Escola Dominical, vi que você chegou às 18 horas, com o nosso incrível professor Júnior, aquele que de vez em quando solta uns desabafos. Eu ainda vou ter uma conversa ali para entender aquilo ali no final, mas tudo bem. Né? E nosso culto vem em seguida, às 19, 19h10, 19h15, dependendo do lanche. Prazer receber você, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Samara, né? Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado aqui, porque eu entendi tudo que o Juninho falou. Porque não é com ele, porque ele é um ótimo marido, né? E minha filha é muito, né, bem assistida. Então, não é com ela, é porque ele realmente tem pessoas que fazem isso mesmo, né? Brigam em casa, fora, né? Ô, Júnior, eu não tenho inveja de você, não, que a minha sogra também me defende, tá? Olha para você ver. É o filho que eu não tive, né? É os dois que eu, né? Então, vamos orar, irmãos. Deus está no controle de todas as nossas vidas. Ele está no controle da sua vida. Saiba que Deus conhece o seu coração, sabe que vai mais no íntimo do seu ser, e Ele está aqui para abençoar a sua vida plenamente. Que você, nessa noite, possa falar com Deus neste momento, né? De repente, é igual o Juninho falou, o pastor falou. Gente, muitas vezes, nós precisamos melhorar mais. Quantas orações que nós temos feito e Deus tem ouvido, né, Juliana? Quantas? Então, nós temos orado, Deus tem abençoado muitas vidas, e nós vamos continuar clamando ao Senhor, né, por bênção, amém? Porque Deus é um Deus de amor, e Ele está aqui no controle das nossas vidas e dessas vidas.
Então vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor meu Deus, ó Pai, de pé na Tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus que não dormita, Tu és o guarda de Israel. Senhor, Tu és o nosso guarda, e neste momento eu venho te pedir, Pai, aqueles que estão, Senhor meu Deus, se encontram enfermos, estão de camas, estão no hospital, estão na peleja, nós te pedimos pela Júlia. É Juliana? É Júlia? É Júlia. É Júlia. Ó Deus, toma ela diante de Ti. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece o coração dela. Neste momento eu venho te pedir, Senhor, faça morada neste coração, molda, Senhor, com Teu molde, Senhor. Abençoa essa vida, por onde quer que ela esteja, onde ela estiver, o Senhor está. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor meu Deus, também pela Isabela. Toma Isabela diante de Ti, ó Deus. Sabemos, Senhor meu Deus, que ela é Tua, Senhor. Eu sei que a obra que o Senhor começou, Tu és fiel para terminar. Ó Deus, abençoa a vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Declaramos, Senhor meu Deus, sobre a vida de Samara. Ó Deus, vai também tomando, Senhor meu Deus. Ela está, Senhor meu Deus, precisando agora, Pai. Ó Deus, não só ela, Senhor, mas também o filho, Senhor meu Deus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. A irmã Geralda, que está no hospital, Pai, abra a porta para ela, Senhor, que ela, Senhor meu Deus, venha, Senhor, ser operada, Pai. Eu sei que as Tuas mãos estão estendidas para ela, e em nome de Jesus Cristo eu venho te pedir, Tu és médico dos médicos, venha, Senhor meu Deus, fazer o Teu milagre sobre a vida da Geralda Gomes, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, alegra o coração dos filhos. Também te peço, Senhor, não foi falado hoje, mas pelo Carlos, Senhor, do Rio de Janeiro, o tio do Carlos, o Carlos Antônio. Pai, que essa transfusão de sangue tem sido, Senhor, a força dele agora, e que ele possa fazer os exames, Senhor meu Deus, e que ele possa estar totalmente curado, em nome de Jesus Cristo, porque ele precisa de fazer, Senhor meu Deus, a cirurgia da bacia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, vai de encontro com este homem diante de Ti, naquele hospital, em nome de Jesus Cristo. Seja com a família, seja com a Zizinha que está voltando do Rio para cá, para Ouro Preto, ser com ela, com a viagem dela. Nós abençoamos ela no nome de Jesus Cristo. Declaramos a Tua vitória no nome de Jesus. Pastor Márcio, Senhor, ó Deus, nós que conhecemos aquela vida, quanto ele trabalhou para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, encontra, Senhor, dessa forma, Senhor, precisando das pessoas. Deus, restaura a saúde dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, usa as pessoas para ajudá-lo, Senhor. Abençoa a vida dele, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos. E já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor, que o amor de Deus e as eternas consolações do Pai Celeste estejam com todos e todas, e a paz que excede o entendimento guarde os vossos corações e mentes no pleno entendimento do Senhor. É o que te pedimos. Amém e amém.